Seria impossível contar a história moderna da China, um conto que vem sendo escrito há mais de 5.000 anos, sem explorar a vida de Mao Zedong, o carismático fundador da República Popular da China e seu líder por quase 3 décadas. Durante seu governo, Mao Zedong enfrentou uma série de desafios, mas também obteve inúmeros êxitos. Seu governo formou a base de uma transformação profunda que ocorreu no país, com mudanças que ajudaram a China a se estabelecer como uma nação verdadeiramente independente. A China atual está intrinsecamente ligada à figura de Mao Zedong, que perdura como o símbolo máximo da fundação do que foi e continua sendo a República Popular da China, a superpotência asiática dos dias de hoje. Nesse primeiro episódio da série CGN, Os Grandes Líderes da China, veremos como Mao Zedong veio a ser o homem mais influente na história milenar da civilização mais antiga do mundo, e como os esforços deste líder definem o caráter político e sociocultural da nação chinesa até os dias atuais. Mao Zedong nasceu em 6 de dezembro de 1893, em Shaoshan, na província de Hunan. Ele era filho de um fazendeiro bem-sucedido e, desde cedo, demonstrou interesse em compreender os enormes desafios políticos e socioculturais dos últimos anos da dinastia Qing. Como muitos jovens de sua época, Mao estudou os clássicos confucionistas, mas rapidamente se desiludiu com o sistema tradicional de educação. Ele sonhava em ser professor nos primeiros anos de universidade. Foi aí que Mao Zedong conheceu novas ideias, incluindo o marxismo, que estava crescendo nos círculos intelectuais chineses no início do século XX. Seu primeiro envolvimento com o ativismo político veio em 1919, quando participou do movimento do dia 4 de maio, um grande protesto estudantil contra o domínio estrangeiro sobre partes do território nacional e a fraqueza da dinastia Qing diante desta situação. Inspirado pela literatura marxista, Mao se filiou ao Partido Comunista Chinês logo após a sua fundação em 1921. Nos primeiros anos no partido, Mao organizou movimentos camponeses e mobilizou o apoio rural. Ele enfatizava a importância do socialismo agrário, acreditando que a Revolução Chinesa seria liderada pelo povo do campo e não o proletariado urbano. Quando a Guerra Civil entre os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek e as forças comunistas começou, Mao Zedong rapidamente provou ser um líder com amplo apoio popular, fator que foi decisivo para a vitória comunista. Um momento crítico nessa trajetória foi a Longa Marcha, um recuo estratégico feito pelos comunistas entre 1934 e 1935, quando puderam se reagrupar e solidificar o apoio camponês à causa socialista. Foi então que Mao emergiu como o principal líder do partido. Após mais de uma década de guerrilha contra os nacionalistas e uma luta sangrenta contra os invasores japoneses entre 1937 e 1945, quando atrocidades como o massacre de Nanquim aconteceram, o Partido Comunista Chinês foi vitorioso na Guerra Civil, que havia reiniciado em 1945 depois de uma trégua com as forças de Chiang Kai-shek durante a Segunda Guerra Mundial. No dia 1º de outubro de 1949, Mao Zedong fundou a República Popular da China em Pequim, marcando o início de uma nova era para a nação chinesa. O período em que Mao governou foi complexo, repleto de desafios e conquistas sociais. Assim que assumiu o comando da República Popular da China, Mao Zedong implementou uma série de medidas de impacto para a população. 2 leis de 1950 se destacam em seu poder transformador: a Reforma Agrária e a Lei Conjugal. A primeira distribuiu terras de antigos senhores feudais para a população camponesa. A segunda promoveu os direitos das mulheres e o fim do patriarcado histórico da civilização chinesa,
que mantinha práticas brutais como o pé de lótus e os casamentos forçados. Esses marcos legislativos serviram para reduzir drasticamente a desigualdade social e de gênero, além de ampliarem o apoio popular ao Partido Comunista. Desde o início de sua carreira política, Mao Zedong desenvolveu grandes planos para o seu país. Além de redesenhar as relações sociais da China, ele também implementou uma série de iniciativas que fortaleceram o setor industrial, financeiro e político, o que resultou na influência chinesa em escala global. Um exemplo foi a participação crucial que a China teve na Guerra da Coreia e na construção do movimento dos países não alinhados, que buscava independência tanto do bloco ocidental quanto do bloco soviético durante a Guerra Fria. Na década de 50, Mao investiu fortemente em infraestrutura e na indústria pesada, construindo ferrovias, portos e estradas por todo o território nacional. Isso garantiu que no início dos anos 60, a China era autossuficiente na produção de aço, carvão e máquinas pesadas, o que por sua vez se tornou a base de maior desenvolvimento econômico no futuro. Mao também coletivizou a produção agrícola e nacionalizou a indústria, mantendo um foco constante na melhoria da qualidade de vida de toda a população, mas especificamente da população camponesa, um compromisso com a sociedade chinesa que foi mantido por todos os líderes que sucederam. Complementando esses esforços, Mao também investiu na modernização e fortalecimento do exército chinês, conhecido como Exército de Libertação Popular. Como consequência disso, a China testou sua primeira bomba atômica em 1964 e a primeira de hidrogênio em 1967. Esses eventos elevaram o reconhecimento da China perante o mundo e a colocaram num seleto grupo de países com esse poderio. Nos anos 70, Mao Zedong aumentou ainda mais o alcance da influência chinesa no cenário geopolítico mundial, substituindo Taiwan como o representante oficial do povo chinês nas Nações Unidas e engajando o país naquela que ficou conhecida como a diplomacia ping-pong, que culminou na normalização das relações com os Estados Unidos e na visita inédita de Richard Nixon a Pequim em 1972. A influência chinesa nos países em desenvolvimento naquela época também não pode ser esquecida. A República Popular se tornou emblemática da luta anticolonialista, apoiando diretamente dezenas de movimentos de libertação na Ásia, África e América do Sul. Internamente, o governo de Mao Zedong também melhorou significativamente a qualidade de vida de centenas de milhões de chineses. Programas de alfabetização em massa foram implementados, assim como avanços na saúde. Iniciativas como o projeto Médicos Descalços trouxeram acesso à saúde pública para a população rural, drasticamente aumentando a expectativa de vida e reduzindo a mortalidade infantil no país. Por fim, e talvez a parte mais importante do legado de Mao Zedong, seja a criação de uma nova China, diferente e distante do seu passado dinástico. Mao promoveu o uso de mandarim como língua oficial, simplificou o alfabeto e criou uma nova cultura nacional baseada nos ideais revolucionários. Isso trouxe um sentimento de união e patriotismo renovado ao povo, e sem dúvida foi a fundação do socialismo moderno, com características chinesas que vemos nos dias de hoje. Como todo governante, Mao Zedong enfrentou uma série de desafios enquanto estava no poder e, historicamente, os dois que mais se destacam são a Revolução Cultural e o Grande Salto Adiante. Além disso, a anteriormente forte relação com a União Soviética se tornou cada vez mais complexa ao longo dos anos, culminando numa quebra de relações e hostilidades militares entre os dois gigantes socialistas, em 1969. O foco dos confrontos foram regiões contestadas nas fronteiras dos dois países, principalmente na Manchúria e na província de Xinjiang. Essas fronteiras foram demarcadas no século XIX,
durante o declínio da dinastia Qing, impostas à força por Moscou. Mao Zedong e a liderança da República Popular tentaram retomar o controle de seu território por meios diplomáticos, mas a então União Soviética, que havia invadido com sucesso a Tchecoslováquia em 1968, se encontrava em tempos de expansão, sem nenhum apetite por negociações. Os confrontos resultaram em milhares de mortos de ambos os lados e foram o argumento da reaproximação chinesa com os Estados Unidos, resultando no encontro histórico entre Richard Nixon e Mao Zedong em 1972. As relações com outros países vizinhos também foram desafios que Mao enfrentou durante seu governo. Breves confrontos com a Índia e o Vietnã em torno de fronteiras e soberania foram travados em 1962 e 1979. Conflitos internos também permearam a administração de Mao Zedong, desde a era da dinastia Qing, além das agressões e conspirações promovidas pelas potências estrangeiras. Rebeliões internas, rixas ideológicas e culturais fragilizaram a nação chinesa. Ciente disso, Mao Zedong sabia que era crucial manter a estabilidade sociopolítica e evitar a perda de inúmeras conquistas. Visando isso, ele buscou estabelecer novos mecanismos de produção agrícola e industrial, nacionalizando esses dois setores. O grande salto adiante resultou numa enorme queda de produtividade, o que espalhou a fome pelo país, resultando na morte de centenas de milhares de pessoas. A instabilidade socioeconômica, impulsionada por uma força conservadora e anticomunista que buscava voltar ao poder, por elementos ultra-radicais dentro do próprio partido e os planos de sabotagem das potências estrangeiras, levaram o governo Mao à beira do colapso. Vendo o caos potencial, o retrocesso de mais de décadas de avanços e o possível colapso da República Popular, Mao Zedong impôs medidas drásticas de controle durante a Revolução Cultural. Isso foi interpretado por líderes locais e elementos radicais dentro do partido como carta branca para o expurgo e repressão a todo tipo de oposição. Infelizmente, isso levou mais uma vez à morte e aprisionamento de dezenas de milhares de pessoas, e é entendido historicamente como um dos poucos fracassos do governo Mao. Apesar desse contexto negativo, é inegável que o governo se manteve e conseguiu restabelecer a estabilidade política e social, abrindo caminho para futuros avanços em todos os âmbitos da realidade chinesa, que vieram a ser conhecidos como o Milagre Chinês. É incontestável que Mao Zedong foi o mais influente líder da República Popular da China até os dias atuais. Seu governo foi a base sobre a qual a China foi construída por seus sucessores. Mao continua sendo uma figura reverenciada nacionalmente, um símbolo de sucesso, patriotismo e legitimidade do Partido Comunista. A drástica redução da desigualdade através da implementação da reforma agrária, a declaração de leis em favor do povo mais humilde, a criação da autossuficiência industrial e agrícola e a consolidação de uma nação unida com uma identidade cultural comum, são, sem dúvida, os pilares do legado de Mao Zedong. Sua liderança transformou a China de um território fragmentado, semi-feudal e destruído por décadas de conflitos, corrupção e ineficiência administrativa, numa das únicas superpotências no complexo jogo da geopolítica mundial. Efetivamente, o que Mao fez foi criar a base de uma transformação nacional jamais vista antes na história do mundo. Após o seu governo, a China emergiu como uma potência mundial que rompeu com décadas de impotência, fragmentação e colonialismo ocidental. Seus sucessores foram hábeis em ampliar a estabilidade, poder e influência que Mao trouxe para a China. Mao restaurou o orgulho de uma nação que é mantido até hoje. No próximo episódio da série CGN, Os Grandes Líderes da China, iremos explorar o legado de Deng Xiaoping, o sucessor de Mao Zedong,
e um líder extremamente influente na República Popular. Deng Xiaoping levou a China a novas conquistas e ampliou ainda mais sua influência global, sendo responsável por uma abertura ao mundo jamais vista antes. Obrigado por nos acompanhar nessa viagem cultural e histórica da civilização contínua mais antiga do mundo, e fique ligado em nosso conteúdo. Siga a CGN para saber mais coisas incríveis sobre a China.